Na aula de hoje, vamos estudar a segunda lei de Newton. Ela, juntamente com a primeira e a terceira, constitui a dinâmica ou a mecânica newtoniana, que explica ou tenta explicar todos os movimentos que existem tanto na superfície da Terra quanto no espaço interestelar. Para compreendermos bem a segunda lei de Newton, é muito importante diferenciarmos o conceito de força, especialmente força resultante, e o conceito de velocidade. Essas duas grandezas se misturam e é muito comum e natural que as pessoas não compreendam bem ou misturem esses conceitos. Então vamos a uma ideia. Vamos elencar aqui uma série de afirmações e para cada uma dessas afirmações nós vamos dizer se ela diz respeito à força resultante, diz respeito à velocidade ou às duas. Então, é uma grandeza vetorial. Claro, as duas são grandezas vetoriais, tanto a força resultante quanto a velocidade. Indica o sentido do movimento. Isso é muito importante a gente entender. Olha, se o corpo move-se para a direita, quem que necessariamente é para a direita? É só a velocidade? É só a força resultante ou são ambos? Nós vamos observar que quem indica verdadeiramente o sentido do movimento e que tem sempre o mesmo sentido do movimento é apenas a velocidade. É possível que um corpo mova-se para a direita e a força resultante sobre ele seja para a esquerda. Isso ocorrerá, por exemplo, quando, por exemplo, um carro é freado. Pode acabar instantaneamente. Veja, a força ela não é uma grandeza que permanece no corpo. Nós já estudamos isso, já aprendemos que quando uma pessoa empurra um objeto e ele para de empurrar, ele solta a mão, ele se desloca, né, ele perde o contato com o corpo, a força some, desaparece instantaneamente. Então, portanto, o que pode acabar instantaneamente é apenas a força resultante. Pertence ao corpo, a velocidade. A velocidade é uma grandeza que pertence ao corpo. Uma vez que o corpo adquiriu velocidade, essa velocidade, vamos dizer, é do corpo. Inclusive, há uma tendência do corpo continuar com a velocidade que ele estava, que é devido à lei da inércia. Outro conceito importante, é aplicada por outro corpo. Então pensa, é a velocidade que é aplicada por outro corpo ou é a força resultante que é aplicada por outro corpo? Claro que a força. A força é uma grandeza que um corpo exerce sobre outro. Indica a rapidez do movimento. Notem, tanto a velocidade indica o sentido do movimento, quanto a velocidade indica também a rapidez. A velocidade é quase como se tradução de movimento. Quando a gente pensa em movimento, a gente pensa em velocidade. Possui unidade de medida? Claro, todas as grandezas da física possuem unidade de medida, exceto algumas, como por exemplo o coeficiente de atrito, que vem de uma inter-relação entre grandezas de mesma unidade, que não tem unidade, que é chamada de grandezas adimensionais. E por fim, algo que puxa e empurra. Então, quem puxa ou empurra o corpo é a força e não a velocidade. Vamos agora fazer um resumo da primeira e da terceira leis de Newton e tentar relacionar essas leis com um possível pensamento que Newton fez a respeito do movimento como um todo. Então, a primeira lei, nós já sabemos, ela afirma que se a força resultante que atua em um corpo for nula, esse corpo ou está em repouso ou está em MRU. Que coisas importantes que tem e que foge um pouco do nosso senso comum, da nossa intuição. Então, a primeira ideia super importante é que repouso e MRU são o mesmo estado em termos de força resultante. Ou seja, ambos não possuem aceleração. Se a gente for observar mesmo e analisar com um pouco de cuidado, nós vamos reparar o quê? Que o repouso é um MRU com a velocidade constante igual a zero. Esses dois estados, que na verdade é o mesmo estado, essas duas situações, que representam o mesmo estado físico, que é um estado de equilíbrio, são indistinguíveis. Nós já vimos exemplos em que não é possível você saber dentro de um trem perfeitamente liso, macio, se você está em MRU ou se você está em repouso, porque as coisas dentro do trem
caso ele esteja em MRU em relação ao referencial lá fora, serão idênticas à situação de repouso. Outra coisa muito importante é que Newton acaba observando, e a primeira lei afirma isso, que é possível existir movimento, portanto existir velocidade, já que a velocidade é que indica o movimento, sem força resultante. Ou seja, não é necessário que exista uma força atuando sobre o corpo para que ele permaneça em movimento. Então, há essa associação que a gente costuma fazer, que é muito frequente, entre força resultante e velocidade. Não é isso que acontece, segundo a observação de Newton. A terceira lei de Newton, lei da ação em ação, todo mundo sabe, que diz que se um corpo A faz força sobre o corpo B reage, fazendo em A uma força de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. O que tem de importante na terceira lei que vai nos ajudar a pensar? A força é originada da interação entre corpos. Então, de acordo com essa terceira lei, para que exista uma força é necessário dois corpos, são necessários dois corpos. Um corpo fazendo a força, outro corpo recebendo a força. Portanto, força é diferente de velocidade. A velocidade não, a velocidade é de um corpo. Ela pertence ao corpo. Um corpo pode ter velocidade, outro pode não ter velocidade. Agora, força não. Se um corpo fez força no outro, o outro vai devolver a força. A força só existe aos pares. Uma segunda ideia importante: inércia não é força. Então, quando um corpo tende a continuar no seu movimento, por exemplo, você está dentro de um ônibus em movimento, o ônibus freia repentinamente, você é lançado para frente. Quando você é lançado para frente, não existe nenhuma força que te empurrou para frente. No sentido de que não tem corpo que interagiu com você e que fez força em você e você devolveu, de acordo com a terceira lei de Newton, para que você continuasse o movimento. A inércia, portanto, ela é apenas uma tendência do corpo continuar a manter o seu estado. Então, Newton se questiona: ora, então qual é a verdadeira relação entre a força resultante e a velocidade? Muitos de nós fazemos a seguinte associação: olha, se a força resultante é constante, a velocidade é constante. Se a força resultante aumenta, a velocidade aumenta. Se a força resultante diminui, a velocidade diminui. Não é isso que se dá na física. Não é isso que a ciência observa em relação ao mundo e aos conceitos que ela própria criou. Então não existe, na verdade, uma relação entre a força resultante e a velocidade. Tanto é que pode existir velocidade sem força. Newton observou que a relação se dá entre a força resultante e a variação da velocidade. É a variação da velocidade que importa nesse momento. Ou seja, a força resultante, ela não faz a velocidade permanecer. A força resultante, quando ela existe, quando ela é diferente de zero, ela faz a velocidade aumentar ou diminuir. Portanto, a relação correta é entre a força resultante e a aceleração, que é uma medida da variação da velocidade. Portanto, concluindo, a força resultante causa aceleração. Se a força resultante está de fato ligada à aceleração, qual que é a relação entre o sentido da força resultante e o sentido da própria velocidade? Vejamos então. Olha, se um corpo está em MRU, nós sabemos que a força resultante é igual a zero. Ou seja, se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, de tal modo que a sua velocidade é constante, simplesmente não existe força resultante. Ou seja, o corpo move por si só. Ele move devido à sua própria inércia. Porém, se o corpo está em movimento retilíneo uniformemente acelerado, como é o caso normalmente de um automóvel, por exemplo, em movimento em que o motorista está pisando fortemente no acelerador, o que vai acontecer? A força resultante terá o mesmo sentido da velocidade, ou seja, o mesmo sentido do movimento. Veja que a força resultante, que já é a combinação, o resultado de todas as forças que estão atuando sobre o corpo. Portanto, se a força resultante é para frente, no mesmo sentido da velocidade, o corpo obrigatoriamente vai aumentar o módulo da sua velocidade. Tá? Isso acontecerá, por exemplo, se a gente tiver um objeto numa superfície sem atrito,
Uma pessoa empurra e continua empurrando. Notem que nessa situação a resultante é constante, é 1. A resultante não está aumentando. O que está aumentando é a velocidade. Essa resultante está causando uma aceleração que está fazendo com que a velocidade do corpo aumente. Não é necessário que a resultante aumente para a velocidade aumentar. Se a resultante é constante, a aceleração é constante. E como a gente sabe, uma aceleração constante vai fazer com que a velocidade aumente constantemente. E a situação última, que seria de um movimento uniformemente retardado, em que a velocidade diminui. Nesse caso, a força resultante tem sentido contrário da velocidade, ou melhor, sentido contrário do movimento, já que a velocidade indica o movimento. Podemos imaginar, né, um corpo movendo-se para a direita e a resultante sendo para a esquerda. O que vai acontecer com esse corpo? Esse corpo vai diminuir gradativamente a sua velocidade até parar. Então imagine um objeto que já estava em movimento, você exerce uma força contrária ao movimento, contrária à velocidade. Aí o que essa força vai fazer? Observe, vai fazer com que a velocidade diminua. A força é negativa no sentido de que ela está no sentido contrário à velocidade, no sentido contrário ao movimento. Dessa forma, Newton estabeleceu de forma nítida e clara a relação direta entre a força resultante e a aceleração, ou a variação da velocidade.